E cumprimento a Igreja com a paz do Senhor e cumprimento todos os irmãos que estão nos a ouvir neste preciso momento também com a paz do Senhor. Vamos iniciar hoje este nosso culto, terça-feira, o culto de ensinamento. Ao longo de algum tempo temos estado realmente a mostrar aos irmãos e a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir a postura que se tem que ter perante a nossa sociedade, perante a nossa vida, a nossa postura, a postura de um cristão. Hoje vou realmente falar sobre isso, sobre esse tema, para que nós possamos refletir em nós, para que cada um possa refletir e tentar mudar o que não está bem, porque o nosso Jesus diz que nos dá vida e vida em abundância, e essa vida em abundância que Jesus nos dá é mesmo a qualidade de vida que nós temos que procurar. Deus faz uma parte em nós, aquela que não nos é possível, e nós temos que fazer o que é possível em nós para termos essa qualidade de vida, para podermos estar verdadeiramente com Jesus. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Amém? Aleluia. É este ensino que eu vou, este estudo que eu vou dar, é um estudo que tem algum conteúdo, é um pouco extenso, mas eu vou dividi-lo para a semana. Irei falar mais algo acerca da situação. É bom que os irmãos, eu aprendi assim na minha vida de cristã, vir para a igreja com um caderno e uma caneta. É bom tomarmos sempre apontamentos das coisas que registamos para nosso conhecimento, para nosso enriquecimento, e inclusive, porque muitas das vezes também em muitas igrejas, e são pessoas às vezes a falar, e fala-se coisas que saem e não, às vezes não é bem a realidade. E eu sempre nesse aspecto estive com um pé atrás, e então eu trazia sempre o caderno e a caneta para registar, depois em casa, com calminha à noite, antes de me deitar, eu ia meditar todo o culto que foi dado através dos versículos e tudo aquilo que foi falado durante o culto que eu permanecia. E é importante que isso aconteça, é importante que o irmão ou a irmã tragam sempre um caderno e uma caneta para surgirem, sempre que surgir situações que vale a pena guardar, é registar para não esquecer. Assim como este versículo que eu vou falar agora, é um versículo que é mesmo para não esquecer, faz parte da postura de um cristão. João 16, no versículo 33. Portanto, vamos falar sobre a postura do cristão frente aos problemas da vida. Amém? Aleluia. E então nos diz o seguinte: tenho-vos dito isto é Jesus quem fala, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Este é um versículo que é bom a fixar nas paredes da nossa casa, para que nos lembremos sempre no momento da aflição que a mensagem que Jesus nos dá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, se é Ele que connosco está, porque nós não o venceremos também. Amém? Aleluia. E então nos diz o seguinte: o cristão encontra satisfação na vida pela maneira como confronta as suas adversidades. A satisfação do cristão não está ligada à ausência de problemas ou a adversidades, mas à capacidade de enfrentar os acontecimentos de modo positivo e com fé. É óbvio que nós temos que estar preparados sempre para tudo aquilo que possa vir junto de nós
nós como cristãos temos que estar realmente preparados para poder receber o acontecimento e poder reagir. Ora, se nós somos cristãos, automaticamente temos que pensar com fé. Não vamos pensar como o mundo lá fora. Aconteceu isto, aconteceu aquilo e então vou entrar em pânico. Porque no mundo tendes aflições, mas tende bom ânimo. É isso que nós temos que registar em nós, temos que vincar em nós para que efetivamente o acontecimento venha e ele automaticamente possa sair fora. Porque Jesus dá-nos essa paz, essa tranquilidade no sentido de podermos enfrentar essa situação. Vamos ler aqui que nos diz em Filipenses 4:10. Tudo aquilo que é falado está escrito na própria palavra. A própria palavra vai-nos alertando das coisas. E eu quero realmente que os irmãos registrem, porque neste mundo, que cada vez mais é um mundo tenebroso, é um mundo de confusão, em que o príncipe deste século está a manipular todos, principalmente aqueles que se dizem que são cristãos, que não estão muito firmes, não se firmam pela sua fraca experiência espiritual, pela sua ausência de oração, pela sua ausência da busca da palavra de Deus através da Bíblia, não estudam, não vêm à igreja, não acham que eles sozinhos conseguem tudo. E então o inimigo está a tentar destruir cada vez mais todas essas vidas. Por isso a palavra nos diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. E não é em vão, e as palavras são feitas realmente e foram escritas para nosso discernimento e para nossa firmeza nas coisas, para que nós possamos continuar em frente, sempre olhando para Jesus. Amém? E então vamos aqui a Filipenses, que é um livrozinho aqui mais para o fim. Aleluia. E ele nos diz o seguinte. Aleluia. Ups, agora tirei. Pois há um hino que diz: ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ouçam bem, ser cristão não é ser somente um crente, porque o diabo também é crente. Aqueles que creem no diabo também são crentes. Ser cristão é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Mostrar a diferença, seja nas adversidades, seja nos bons momentos da nossa vida. Nós temos que sempre ter a mesma postura. Amém? E então o que é que nos diz o livro de Filipenses no capítulo 4 e nos versículos 10 a 13? Diz-nos o seguinte. Aleluia. Ora, isto é Paulo a falar. Ora, muito me regozijei no Senhor, porque finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Atenção, ouçam, assimilem. Estamos na escola. Amém? Ouçam e assimilem. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Mas logo a seguir nos diz uma coisa. Ele mostra esta postura de ausência, de conhecimento de ausência das coisas materiais e não só, a postura que ele tem. Ele diz que sabe. E então nos diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Isto é um outro versículo que nos dá tamanha força. A adversidade vem e nós podemos todas as coisas com Cristo, com Jesus.
que é Ele quem nos fortalece, porque nós somos cristãos e Ele está em nós. Não é o diz que é cristão que está a meio. Não, estamos a falar de cristão. E eu estou a falar para o cristão. Amém? Aleluia. Porque aquele que está a meio ainda, que possa estar a ouvir no momento, tem que passar para cristão, para poder aprender e ter uma vida saudável, a vida em abundância que o nosso Jesus nos dá. Amém? Ora, a vida do ser humano é o reflexo do culto que pratica e da fé ou vivência. Não é? Nós somos o espelho de tudo aquilo que nós, ao longo dos tempos da nossa vida, vamos praticando. Não é? Embora há muitas das situações também que são causadas por outros em nós, porque, infelizmente, a própria palavra nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. E o que acontece realmente, na maioria das situações, é também a nossa postura, não é? Também a palavra de Deus nos fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, se comprova que efetivamente nós pagamos por nossos atos. E então vamos tentar reagir às coisas com firmeza, reagir às coisas com alguma autoridade e uma boa postura de cristão e de ser humano. Ora, vamos falar então nas orientações que ajudarão ao enfrentamento dos problemas e das adversidades. Vamos falar o primeiro, que diz o seguinte: não aborrecer com coisas pequenas. Existem pessoas que sofrem por coisas, situações ou problemas que cuidadosamente avaliadas se chega à conclusão que são problemas pequenos ou quase insignificantes. Muitas são essas situações em que o problema quase não existe e a pessoa faz lupa do problema, ele amplia. E o que é que acontece? A situação, efetivamente, na própria pessoa fica grande. Fica um problema gravíssimo. E então aqui é para alertar que tem que haver discernimento. Na recepção desse problema, na recepção dessa adversidade, há que ter discernimento, há que orar logo a Deus para que Deus atue naquele momento da recepção e nos ajude a realmente ter esse discernimento. Porque o próprio inimigo, ele faz criar, ele põe o problema à nossa frente e ele faz criar esse aumento. Quem está fora não conhece Jesus, entra em pânico. Mas quem conhece Jesus sabe, tem por obrigação saber que é assim mesmo. O problema pode lá estar ainda a vir. Ao fim, lá ao fundo, já o inimigo está a trazer para cá. Ele ainda nem chegou e a pessoa já está a entrar em pânico. Não vamos entrar por aí. Vamos pensar, vamos refletir, porque somos seres humanos com capacidades para isso. Vamos refletir que efetivamente nós, como cristãos que somos, temos essa capacidade de deitar fora, de rejeitar aquilo que não interessa. E o pequeno problema é insignificante. Sendo insignificante, não vale a pena estar-se a perder tempo com essa situação. Às vezes acontece uma mentira, uma situação mesmo criada de mentira, que se ouviu do diz que disse, o diz que não disse, são coisas que passou à história e a pessoa que recepcionou essa mentira faz um bicho de 7 cabeças em relação ao assunto. E quando vamos a ver realmente, surgiu muita confusão, muita alarido, às vezes várias pessoas em envolvimento na situação, e quando se chega à conclusão não é nada, aquilo foi mesmo criado para que haja a distração, para que haja a confusão entre as pessoas. E há outras situações, variadíssimas situações, muitas vezes até pensar, eu tenho um ordenado baixo,
o meu ordenado é oscilante, um mês recebo 100, outro mês recebo 300 e no outro mês eu recebo outra vez 50, e então vou eu estar a pensar que daqui a 3 meses eu vou receber 50 euros, não vou ter dinheiro para pagar renda. É um problema insignificante de momento, porque o que é que vai acontecer amanhã na nossa vida? Só Deus sabe. Não nos vamos preocupar com essas coisas. Nós, para podermos viver a vida saudável, nós temos que andar em alegria, nós temos que estar sempre em alegria, temos que andar satisfeitos. Não podemos estar a martirizar-nos com o tempo que vem a seguir. Quem sabe Deus, neste propósito, depois de existir este culto de ensino, Deus não leva. Porque a preocupação de que daqui a 1 mês, daqui a 2 meses vai acontecer esta situação. Amém? Não nos vamos aborrecer com essas coisas. Tudo no seu tempo. Amém? Pois, aqui está uma frasinha que é 5 estrelas, que diz o seguinte: diz o pensador que problemas pequenos só atingem mentes pequenas. E que eu saiba, o cristão tem uma mente enorme, porque a capacidade do cristão é aquela que vem do alto. Portanto, a capacidade do cristão não é a capacidade do ser humano, que hoje diz que o assunto é assim e amanhã diz que não. Não, a capacidade é uma capacidade enorme de discernimento de todas as coisas e da certeza, porque nós cristãos temos a certeza das coisas que estão aqui. E o que está aqui é o que o mundo pensa que está a gerir, mas aqui está tudo escrito, é aqui o ensinamento na nossa Bíblia Sagrada, amém? Há um segundo ponto que também nos faz, de certo modo, alarmar e alastrar, digamos assim, a palavra é essa, os nossos problemas. Isso tem muito a ver com a nossa língua. E a nossa língua, a própria palavra, nos diz que é o órgão mais peçonhento do nosso corpo. E ele nos diz que nós não devemos murmurar. Amém? Murmurar é censurar disfarçadamente, é conceber mau juízo, é conversar difamando ou desacreditando, é resmungar, é falar mal de alguém ou de alguma coisa. Não vamos murmurar. A murmura só nos traz desânimo. A murmura só nos traz confusão. A murmura só nos deita para baixo. Vou voltar ao versículo atrás, que está no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. E então não vamos murmurar. Queremos ter uma postura correta, queremos estar firmes em nós mesmos. E então não vamos murmurar. Já sabemos que não podemos aborrecer, nem devemos, nem queremos nos aborrecer com coisas pequenas. Também não vamos murmurar. Mesmo perante os outros, nós estarmos sempre a murmurar, é feio, é muito feio. Aí está, ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente, temos que marcar diferença. Não vamos entrar como os outros, que murmuram por tudo e por nada. Não vamos entrar como os outros que com a murmuração criam a confusão. Amém? E aí vem o problema. Aleluia. Depois temos que fazer uma coisa, que é, aí sim, que é ser agradecido pelo que temos. Aleluia. Gratidão é reconhecimento por benefícios recebidos. É agradecimento com reconhecimento e louvor. Saber ser agradecido é um dever do cristão verdadeiro. Se formos para o inverso, vamos falar que uma postura para que haja uma visão do que é o cristão verdadeiro é realmente não ser ingrato. Nós vemos ao longo
da nossa vida de cristão, quanta ingratidão existe. São mais ingratos muitos os que estão dentro do que estão fora e não conhecem Jesus. E então, para que haja uma diferença também, vamos tentar ser gratos. Acima de tudo, não ao homem, mas acima de tudo a Deus, porque é Ele quem dá. O próprio Deus, se há trabalho, Deus dá. Foi Ele quem dispôs aquele trabalho. Mas Deus assim como dá, Deus assim como tira, porque Ele é o dono, é Ele quem nos controla. Temos que agradecer o trabalho que Ele nos dá, temos que agradecer o alimento que Ele nos dá. Às vezes as pessoas ficam indignadas quando vamos à casa de alguém que não é cristão e que nós pedimos para fazer a oração de agradecimento do alimento à hora da refeição. E as pessoas ficam a olhar. E quantos cristãos existem que se sentam à mesa ao pequeno almoço, ou sempre que agarram em algum alimento da sua mão para ingerir e nunca agradecem a Deus? Isso faz-nos criar também um problema gravíssimo na nossa vida. Amém? Gratidão realmente. E vamos trocar essa ingratidão pela gratidão. Amém? Vamos ser gratos a Deus acima de todas as coisas, porque nós, sendo gratos a Deus, somos gratos ao homem, a quem Deus usa para ajudar. Amém? Vou falar num quarto ponto, muito importante. Creio que, além do agradecimento a Deus, que esse é primário, creio que para nós mantermos uma vida reta, uma vida de grande postura para enfrentar os problemas, acho que a tristeza ou a alegria tem muito a ver com isso. E então nós temos que buscar, mais uma vez, uma coisa que pertence a Deus, que é um fruto do Espírito, que se chama alegria. Vamos deixar de ser tristes para ser alegres. Se nós recepcionarmos a informação, o acontecimento, com uma postura de alegria, esse acontecimento, que pode ser pequenino, desaparece automaticamente. Obrigada, pastor. Desaparece automaticamente. Porque o inimigo ali até se percebeu que não valeu a pena o cansaço psíquico dele para destruir ali. E é assim que nós temos que fazer sempre no nosso caminhar. A alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se nós somos cristãos e Ele está connosco, nós temos a força dEle, temos que ter a alegria dEle. Amém? Trocar a tristeza pela alegria. O cristão precisa de ter na sua vida o fruto do Espírito, a alegria. Alegre-se, irmão ou irmã. Não encare os problemas como uma derrota. Encare os problemas como uma passagem na vida, para que deles possa tirar algo de experiência, de enriquecimento, para o seu continuar, para o seu caminho. Porque tudo aquilo que nos vem surgindo é culpa nossa, é culpa do inimigo, mas uma coisa é certa, Deus permite, porque nós precisamos de aprender, conforme se diz, com os nossos erros. E então, vamos aprender assim, é trocar aquilo que não presta por aquilo que é bom. Reagir sempre com bom ânimo. A alegria é importante em nós. Muitas as vezes, no trabalho onde eu estava, por situações que normalmente haveria conflito, eu ria e levava na brincadeira.
E as pessoas ali ficavam a olhar para mim, ela é doida. Sou realmente por Jesus. Mas o importante é que aquilo nunca me afetou. Enquanto andava murmuração ali rodando dia após dia sobre muitas situações, a mim nunca me afetou. Sempre me passou ao lado. Porquê? Porque eu recepcionava com alegria. E automaticamente, ao recepcionar com alegria, na brincadeira, mandando depois uma piada de brincadeira ao lado, não entrava em mim, não me provocava essa tristeza que o problema normalmente tenta colocar na cabeça. E aqui nos diz que a alegria adoça os momentos amargos, ameniza as frustrações e os desapontamentos e afasta a ansiedade. Um sorriso faz parte? Não. O sorriso faz bem para o corpo e para a alma. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer um sorriso. Isso é verdade. Nós vemos famílias que nós olhamos e que passam sérias dificuldades. E nós vemos elas a rirem, a funcionarem como se tudo tivessem, mas na realidade pouco ou nada têm. E vemos famílias que têm de tudo e que passam pelas pessoas com um ar carrancudo. E eu pergunto aqui, quem é que efetivamente tem de tudo? São as famílias carrancudas ou são as famílias com alegria? É óbvio que o mundo é uma passagem, é óbvio que o mundo é espiritual. A alegria é espiritual, não é material. O ser carrancudo também é espiritual. Mas entre o ser alegre e o ser carrancudo existe uma diferença. O bem e o mal. Quem é que está bem nestas situações? Vamos continuar a rir. Se não riam até à data, vão rir. Comecem a rir. Comecem a sentir a alegria. Comecem a recepcionar esses ditos problemas não como vossos. Não se esqueçam. Não sofram por antecipação. Nós temos que recepcionar as coisas e ter tempo, porque há tempo para tudo. A própria palavra nos diz, em livro de Eclesiastes, que há tempo para tudo debaixo do sol. Todos os problemas, todas as situações que vêm ao nosso encontro, têm o seu tempo para resolução. E a resolvê-las a sangue frio, com o coração de Cristo, e tentar discernir realmente o que se fazer naquele acontecimento. Não entrar em pânico. Isso faz parte daqueles que não conhecem Jesus. Vamos continuar a caminhar, mais um passo de enriquecimento, mais um passo para a subida da Nova Jerusalém, aproveitando o bom que o mundo nos dá, porque Deus nos pôs aqui, não foi para sofrer, Deus pôs-nos aqui também para viver uma vida saudável, para usufruir do bom que a natureza nos dá. Temos boas praias, temos bons campos. Deus prepara tudo para nós, para que nós possamos gozar de todas essas coisas. Não vamos olhar somente ao problema, vamos ver tudo à nossa volta. E vamos, acima de tudo, não nos esquecermos que, conforme nos diz o livro de João, no capítulo 16, tirem isso e escrevam mesmo a caneta com as suas próprias mãos para não esquecerem. No livro de João, no capítulo 16, diz o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós com Jesus vamos vencer também pela nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. No próximo culto vou
falar sobre como ter as atitudes positivas, desenvolver pensamentos sadios, remover o lixo do ressentimento, amém, aleluia. Variedíssimas situações que nos enriquecem e que, de certo modo, nos transformam a vida, não só para nós, mas também o relacionamento que nós temos com os outros, amém? Porque não é importante de nada, nem de todo, nós estarmos a tentar enriquecer para nós e nos fecharmos, porque nós temos que recolher tudo o que é bom, temos que nos enriquecer para poder despejar tudo aquilo que nós enchemos para nós ao outro. Não vamos entregar aquilo que não presta, não, vamos entregar tudo aquilo que é bom, vamos enriquecer tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, tudo aquilo que nos faz criar a mudança de vida para que possamos realmente mostrar ao outro que está a sofrer do outro lado, que nem conhece Jesus, qual a forma real de poder viver uma vida saudável, sem problemas. Amém? Aleluia. Eu falo nos sem problemas, não é que eles não hajam, é a forma como nós reagimos a eles. Amém? E mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus todas estas situações, vamos agradecer a Deus realmente a sua presença aqui neste lugar. Hoje é um culto diferente, como é o culto de ensinamento, mas, de qualquer das formas, é a palavra de Deus quem vigora, é o próprio Deus quem ordena, é o próprio Deus quem vigora nas nossas vidas, aqui nesta casa e em todo lugar. Para os irmãos que estão a ouvir-nos, vamos fechar os olhinhos para estarmos em gratidão a Deus. Amém? Aleluia. Senhor Deus, obrigado ao Pai, no nome de Jesus, por este momento, Senhor, com enriquecimento, Deus, da Tua Palavra, para que nós possamos ser novas criaturas, criaturas renovadas, criaturas alteradas, Senhor, transformadas por Ti, para que Tu aos poucos nos possas indo tirando tudo aquilo que não interessa em nós e possamos ser cada vez mais, Senhor, santificados em Ti. Continua a abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã, continua a abençoar as casas de cada um e todas as situações que em volta circulam, Senhor, na vida de cada irmão. Vai em direção, Senhor, a cada irmão, sobre cada acontecimento que tenha surgido na sua vida. Dá discernimento, Senhor, a cada um para que tudo possa ser resolvido com a paz e com a Tua presença ali, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Deita por terra, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem feito nas mentes de cada um, porque nós efetivamente não somos caixote de lixo de Satanás. Por isso, ó Deus, vai removendo-o, Senhor, vai transformando a vida de cada cristão para que eles possam estar limpinhos, Senhor, com uma mente sadia, com uma mente poderosa em Ti, no nome de Jesus. E todos digam amém. Eu agradeço a oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Aleluia. Vou passar então ao nosso pastor. Amém. Então tivemos aqui um tempo de ensino. Vamos agora levantar as ofertas. Peço a todos os irmãos que preparem as suas ofertas. Vamos entregar hoje as nossas ofertas com oração. Amém. Aleluia. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ofertamos, ó Deus, nesta Tua casa, Senhor, nesta hora, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, que possas, ó Pai, receber esta nossa oferta, que esta oferta possa ser uma oferta que venha a ser multiplicada para a Tua obra, que venha a ser bem aplicada na Tua obra, Senhor, que possas, Senhor, também olhar àquele que ofertou e nessa hora também, Senhor, entregar em Suas mãos algo, Senhor, uma bênção, algo que possa também alegrar o seu coração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, fazendo esta oferta não como, digamos, uma troca, mas com amor para a Tua obra, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém. Então está finalizado o nosso culto de hoje. Cabe agora fazer as despedidas. Que Deus abençoe, proteja e guarde todos os irmãos aqui presentes, que continuem firmes, continuem a caminhar com Cristo,
Porque hoje em dia, como nós temos ouvido e temos visto a situação, portanto, a nível mundial, portanto, é uma situação de incerteza. E qualquer coisa que era tido como certa, como firme, tudo abala, tudo tem-se transtornado. Somente realmente estarmos firmados em Cristo, firmados em Deus, nos vai fazer vencer, caminhar e triunfar neste mundo tenebroso. Eu sei que cada um tem o seu sentimento, cada um tem a sua forma de pensar, mas vamos ficar firmes, vamos estar na presença de Deus, fazer, digamos, propósitos com Deus dia a dia, pedindo que Ele nos alinhe, que Ele nos liberte de certas situações que nos têm impedido de caminhar com aquela determinação que devíamos ter, com aquela busca que devíamos ter. Portanto, vamos buscar, pedir a Deus com o seu Espírito Santo que nos avive,